aquilo que o pastor dava. E ele disse que era muito triste, a igreja começou a se dispersar. Irmãos, é muito triste quando não tem um lugar para congregar. Quando o pastor, por causa de um motivo, ele tem que ser tirado, ele sai daquele lugar. As pessoas que ali congregam ficam como ovelhas que não têm pastor. Eu louvo a Deus por esse lugar e pelo amor que Deus tem por esse lugar. Irmãos, eu não digo que Deus não está nos outros lugares, mas uma certeza eu tenho, que Deus está neste lugar. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu oro todos os dias por essa igreja, eu oro todos os dias por esse ministério, e eu peço para Deus, Deus, abençoe esse ministério, para que nós como igreja podemos te buscar em todos os cultos e te adorar, e saber que independente do dia bom ou do dia mau, nós temos um lugar para te adorar. Aleluia! Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 11, que nos diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Guarde a tua palavra no banco, coloque a mão na altura do teu peito, perto do teu coração. Vamos falar com Deus e pedir para que Deus fale conosco. Querido Deus e maravilhoso Pai, é no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nós nos achegamos em Tua santa e poderosa presença, Pai. Pedimos, Senhor poderoso, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Revela, Pai querido, a Tua palavra. Revela, Senhor, para que nós possamos entender e compreender, Pai, as Escrituras, Pai. Nos dá, Senhor, a revelação da profundidade que o Espírito Santo permitiu que isso deixasse e fosse escrito para nós. Nos ajuda nessa noite, nos abençoa. Querido Deus, se tem alguém doente, enfermo no nosso meio, pela presença do Teu poder, já repreende toda enfermidade, toda doença, todo espírito de pânico, de pavor, de ansiedade, sejam quebrados nesta noite, e que a Tua mão poderosa e bendita esteja sobre esse lugar, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém, igreja viva. Glória a Deus, meus amigos. Podia sentar de boca aberta, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, igreja viva. Igreja viva, eu não sei você, não sei como foi para você, mas para mim parece que esse ano voou. Estamos aí há 2 dias de terminar o ano de 2024 e iniciar o ano de 2025. E eu creio, irmãos, eu não sei como é que vai ser o ano de 2025, mas eu creio que se nós nos apegarmos com Deus, Deus estará todos os dias conosco. E eu tenho certeza, porque a Bíblia diz: ainda que o justo caia, não permanecerá prostrado. Aleluia. Ainda que esse ano de 2025, por um acaso, nós venhamos a tropeçar, nós não vamos ficar prostrados, porque o Senhor está conosco em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, porque ela nos revela as coisas de um modo simples. Por mais que eu entendo que para muitas pessoas, como já foi para mim, entender e interpretar a palavra de Deus difícil, mas se a gente pedir a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, Ele vai nos revelar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela não é um livro de historinhas, ela é um livro de realidades. A palavra de Deus, ela é o único livro que, quando ela é lida, o autor está presente, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens diferentes um dos outros, homens que não se conheceram, mas de Gênesis a Apocalipse ela se concorda num só. Parece até
quem olha com os olhos naturais, parece até que as pessoas que escreveram a Bíblia, elas sentaram numa sala e por alguns meses elas discutiram sobre certo assunto, mas mesmo assim isso não seria possível, porque mesmo nós estando no mesmo lugar, nós enxergamos coisas de modo diferente. Nós enxergamos de um ângulo aonde o outro não enxergou de outra forma. Mas a palavra de Deus, ela se combina, a palavra de Deus, ela se completa. Por quê? Porque os homens, mesmo que não se conhecessem, o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, estava com eles, quando eles eram inspirados por Deus para ali escrever a Bíblia, a palavra de Deus. Você veja que a palavra de Deus, ela é algo tão puro, ela é algo tão verdadeiro, ela é algo tão sólido. Essas páginas que estamos lendo, elas foram escritas a de menos anos, há mais de 2000 anos atrás. Mas quando nós paramos para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ela fala conosco nos dias de hoje. E olha quanta coisa mudou no mundo inteiro. Mas Deus não mudou, Deus continua o mesmo, aleluia. E o Deus que operava no passado, ainda opera no presente, aleluia. A palavra de Deus, ela vai falar no livro de Eclesiastes 9:11, escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Salomão, um homem muito sábio. Salomão, um homem que era observador. E como é bom conversar com uma pessoa observadora. Eu não estou aqui e não quero que você confunda com uma pessoa fofoqueira, porque tem um fofoqueiro. Eu estou falando aqui de uma pessoa observadora, uma pessoa que consegue achar os pontos numa olhada, numa analisada. É bacana conversar com uma pessoa quando você vai entre dois assim, e você vai conhecer uma pessoa, daí a outra pessoa em meio de conversa, ela diz assim, ó, o fulano assim, 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 daí você fala, como assim o fulano assim? Não, você observou que ele falou tal coisa, e você viu que ele falou desse modo. Então é uma pessoa que observa, e isso nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que ser observadores. Eu não estou falando aqui fofoqueiros, amém, igreja? É diferente, porque eu até quero falar disso nessa noite. As palavras, muitas vezes, elas têm duplo sentido, mas nós temos que pegar o sentido bom das palavras, amém, igreja? Nós temos que andar pelo sentido bom das palavras, e eu quero tocar numa das coisas que o Espírito Santo me inspirou, foi tocar nesse sentido das palavras, porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas é uma palavra que tem duplo sentido, e a outra pessoa leva para outro lado. Quem está me entendendo? E às vezes você arruma uma baita de uma confusão, porque você pegou outro sentido, ou te contaram um outro sentido. O Salomão era um homem observador, e quando ele fala assim, ó, voltei-me, ele estava dizendo assim, ó, eu estava observando, e vi debaixo do sol, ou seja, na terra. Não é dos ligeiros, eu sou da planta, ou somente não é dos ligeiros a carreira. O que ele está dizendo? Salomão era um homem que amava cavalo. Salomão infringiu umas das leis de Deus, porque Deus disse, não traga cavalo do Egito. Mas como os cavalos do Egito eram cavalos formidáveis na época, os melhores cavalos da época, Salomão, o que ele faz? Ele se casa com a filha de Faraó, e Salomão começa a transportar os cavalos do Egito para dentro de Jerusalém. A Bíblia fala que Salomão foi um grande criador de cavalos. E quando Salomão está dizendo assim, eu voltei e me vi debaixo do céu, não é dos ligeiros a carreira. Ou seja, nós temos aqui perto de nós um prato onde se vai carreira. Mas ele está dizendo assim, nem sempre o mais ligeiro vai vencer. Por quê? Porque um cavalo não é simplesmente ser ligeiro. Ele tem um preparo. O irmão Alex, né, criador de cavalo, lá o irmão Leandro, jockey de cavalo, muitos anos criou cavalo.
medicamento preparado, tem que ter um treino, porque pode ser muito ligeiro para a arrancada, mas não tem treino, não tem trabalho em cima dele, corre ali 100, 200, 300 metros e cansa. E aquele que é mais devagar e preparado, não muito ligeiro na arrancada, mas firme no caminho, vai passar por ele. Quem está me entendendo? Amém. Então não adianta mais ser muito ligeiro, nós temos que estar preparados para chegar à nossa carreira, para ganhar a carreira lá na frente. E Salomão era um homem observador. Ele vai dizer assim: nem dos valentes a peleja. Ou seja, a pessoa pode ser muito valente, mas se ela não tiver estratégia de luta, ela pode ser nocauteada muito fácil. O que adianta ser aquele, eu já vi, nós já fomos no mundo, quem sabe você já viu, aqueles homens valentão que chegam abraçando todo mundo, mas por nada tomou o pior, por quê? Porque eram muito valentes. Então, nem sempre é dos valentes a peleja, a luta, mas é daquele que se prepara, daquele que é mais calmo, quem sabe. Salomão está analisando isso. Nem tão pouco dos sábios o pão, irmãos, isso daqui fala muito. Tem muitas pessoas que têm uma sabedoria para fazer as coisas. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma sabedoria. Eu fico olhando assim, ó, meu Deus do céu, como é que essa pessoa trabalha desse jeito? Sabedoria que essa pessoa coloca as coisas, mas não tem pão, passa necessidade. Quem sabe você conhece uma pessoa, é inteligente, é sábia em alguma área, mas passa necessidade. E o Salomão está analisando as coisas. Nem tão pouco, nem ainda dos prudentes a riqueza. Irmãos, quantas pessoas que são prudentes pensam 6 meses para comprar uma televisão, mas mesmo assim não tem riqueza. Pensam 10 meses para dar um fogão novo para a esposa, que está quase estourando aquele velho lá, e mesmo assim não tem riqueza. Às vezes é muito prudente, mas não tem riqueza. E nem dos ligeiros o favor. Às vezes é muito ligeiro, chega na frente, mas não recebe o favor. Às vezes não tem humildade, outro chega depois com toda humildade e recebe o favor. Ele vai dizer assim: mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Quando a Bíblia está falando aqui em tempo, ela está falando em ocasião, ela está falando em oportunidade. Ou seja, a ocasião ou a oportunidade e a sorte pertencem a todos, irmãos. E às vezes eu fico olhando e vendo pessoas que se queixam, pessoas que se lamentam, pessoas que murmuram, pessoas que reclamam e dizem assim: puxa vida, para mim nunca dá. Puxa vida, olha o que aconteceu comigo. Olha a vida que eu levo. Ai, olha, dá vontade de desistir da vida, porque e dá vontade de desistir da vida quando você começa a escutar uma pessoa assim. Não sei se é só eu, mas às vezes sabe. Mas a Bíblia está dizendo que o tempo, a ocasião, a sorte, a oportunidade pertencem a todos. E quando nós começamos a analisar e olhar e reparar, como Salomão reparava, nós vamos ver que realmente a oportunidade é para todos, realmente a sorte pertence para todos. Então por que, pastor? Por que tem pessoas assim? Por que eu sou assim? Porque muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades, nós não aproveitamos a sorte quando bate na nossa porta. Eu, quando tinha 13 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de móveis planejados, móveis sob medida. Com 13 anos eu trabalhava
já passou por Gramado, está em São Paulo, trabalhando com móveis sob medidas. E eu não sei se você tem o conhecimento de quanto é um móvel sob medida, o valor que é um móvel sob medida. Eu não me queixo, porque hoje eu tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus. Mas eu poderia estar pregando a palavra de Deus sendo um grande fabricante de móveis sob medidas. Então não adianta eu olhar e dizer, puxa vida, não, a oportunidade passou. Mas não que eu não tive a sorte de bater na minha porta. Acontece que muitas vezes nós deixamos a oportunidade passar, porque simplesmente nós não queremos nos desprender de alguma coisa, ou porque simplesmente nós não queremos deixar algumas coisas de lado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você muito séria. O diabo tem engolido milhões de almas para o inferno nesses últimos dias. É avião caindo, é ônibus batendo, é carro caindo da ponte. Quantas almas o inferno tem saqueado? E não é porque não tiveram oportunidade. Todos nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus hoje. A palavra de Deus, hoje ela não é proibida. Chegará o dia que vai ser. Chegará o dia em que nós vamos estar pregando a palavra de Deus e as autoridades vão enviar pessoas e vão levar presos aqueles que professaram a Cristo como Salvador. Chegará esse dia, mas hoje nós não estamos vivendo esse dia. E quantas pessoas têm perdido a oportunidade da salvação da sua alma, porque ainda não estão aproveitando a oportunidade de se apegar com Cristo e de viver com Cristo. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, Ele não muda. A Bíblia fala de um cego à entrada das portas de Jericó, que quando Jesus vai passando, ele ouve que é Jesus, porque ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouve que é Jesus, o Nazareno, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ao ponto de algumas pessoas dizerem: cego, para de incomodar o mestre, para. Mas quando ele ouviu aquelas pessoas gritarem, xingarem ele e disseram: para de incomodar o mestre, ele gritava mais alto, diz a palavra de Deus, e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus parar, e observe isso, grava essa cena na tua mente, ao ponto de Jesus parar e dizer assim: chama ele. O que eu aprendo aqui? Primeiramente, meu irmão, eu não tenho que parar com Deus porque alguém está dizendo que eu tenho que parar. Eu tenho que continuar com Deus porque eu quero a minha salvação. Eu quero viver com Cristo. Eu quero a bênção de Deus para a minha vida. Eu quero ter a mão de Deus sobre a minha vida. Então tu pode gritar, tu pode blasfemar, tu pode fazer o que tu quiser. Eu vou seguir com Cristo. História é essa de para? Para o quê? Não estou ouvindo, mas estou escutando. Jesus é salvação. Glória a Deus. Eu entro na igreja assim, eu não vejo Jesus, mas a palavra de Deus diz e eu ouvi que Ele é Espírito e verdade. Ou seja, Ele está no nosso meio em Espírito e em verdade. Aleluia. Ele não mente. É muito fácil, irmãos, alguém olhar para você e mandar: para de buscar Jesus. Tu está ficando louco agora, tu vai virar crente, vai virar fanático, o teu pastor fez uma lavagem cerebral na tua cabeça. Meu irmão, eles não pagam as tuas contas, eles não vivem a vida que tu vive, eles não passam pelo perrengue que você passa muitos dias, espiritualmente falando. Aquele homem, ele não se calou, aquele homem, ele gritou ainda mais forte: não vou parar, não vou retroceder, eu vou continuar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu me entro na palavra de Deus, eu me detenho na palavra de Deus, e eu busco da palavra de Deus como ela está escrita. Porque
Jesus está passando, aquele homem está ali mendigando, sentado à beira do caminho, e Jesus não parou. Jesus não foi até ele dizendo: ei, eu sou Jesus, ei, eu vou te curar, eu vou te sarar. Não. A Bíblia diz que ele teve que gritar, ao ponto de algumas pessoas mandarem calar a boca. Isso está lá em Marcos 10, 46 em diante. Ao ponto de algumas pessoas mandarem parar, e ele não parou e continuou gritando. Jesus só parou porque ouviu os gritos dele. E assim mesmo Jesus não foi até ele teve que ir até Jesus. Jesus disse: manda chamar ele. A Bíblia diz que quando ele se levanta, ele joga a capa de cima dele. Sabe o que ele estava dizendo quando ele jogou a capa de cima dele? Porque essa capa aqui representava a legalidade para ele entrar na cidade, pedir oferta, pedir dízimo, pedir oferta, pedir esmola, pedir oferta. Essa capa representava a legalidade dele poder estar ali, porque se não tivesse a capa, aquela capa era dada pelo governo romano que mandava em Israel nessa época. Essa capa dava liberdade para ele pedir. Mas quando Jesus manda chamar ele, a Bíblia diz que ele levantou e jogou a capa dele. Ele tira a capa fora. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se Jesus me chamou, não preciso mais de autoridade de governo. Aleluia. Se Jesus me chamou, ele vai me sustentar. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele chega pertinho de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que é que eu te faço? Irmão, Jesus sabe o que você precisa, mas nós precisamos declarar para ele: Jesus, eu preciso de tal coisa. Eu preciso disso, Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós somos complicados. Nós reclamamos de coisas que nós pedimos. E Jesus não quer levar essa culpa. Se você for reclamar de uma coisa, foi daquilo que você pediu. Muitas vezes nós estamos lá, aquilo dentro de casa, e dizemos assim: esse trombone só me estorva, isso só me incomoda. Mas não foi você que pediu, não foi você que puxou o dinheiro do teu bolso comprou. Você imagina se Jesus olha para aquele cego e diz assim: não, nem recebe, onde estão os olhos. Daqui a pouco daí ele para de mendigar, ele vai ter que trabalhar, ele diz assim: puxa, tem que trabalhar, né? Jesus me deu os olhos, eu tenho que de olhos, Jesus me deu os olhos. Então, por isso que é importante de nós pedir, porque se nós pedir, o culpado é nós mesmos. Por isso que é importante de abrir a boca para Jesus e dizer: Jesus, eu quero, Jesus, eu preciso levar nossos planos, levar nossos projetos, levar os nossos sonhos até Jesus e falar para Ele. Jesus pergunta: ó, rapaz, o que quer que eu te faça, rapaz? Ele podia falar o que ele quisesse para Jesus, mas ele vai dizer para Jesus que eu vou te ter vista, que eu tenha vista. É o que ele vai dizer para Jesus. E Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que ele voltou a enxergar. Aleluia. Seja feito conforme a tua fé. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus. Mas sabe o que eu vejo desse homem cego? Que ele tinha visão para enxergar que Jesus podia resolver os problemas dele. Ele cego, ele teve visão que os projetos, os sonhos dele estivessem nas mãos de Jesus, iria dar certo. E ele fala para Jesus que ele queria. Disse uma historinha, isso não é bíblico, mas disse uma historinha, disse uma história. Que havia um fazendeiro. E acima desse fazendeiro, e outro fazendeiro, e outro fazendeiro, diz que havia uma represa. E aquela represa deu problema e estava estourando. Então o governo mandou pessoas de casa em casa dizendo assim: ó, saiam daqui, evacuem a área, porque a represa está estourando. E se ela estourar, vai alagar tudo isso daqui, não vai sobrar nada, ninguém vai viver. Os fazendeiros todos começaram a tirar o que podiam, pegaram seus carros, seus caminhões, carregaram tudo, mas só que teve um que disse que não ia, um disse que não foi, um disse que não ia. O fazendeiro, compadre dele, para com o caminhão na frente e disse: compadre, vamos embora, a represa está estourando, já está descendo água, vamos embora, compadre. Compadre, não sai daqui. Compadre novo, fazendeiro novo, não sai daqui. Aqui está a minha casa, aqui está a minha criação e aqui está a minha plantação. Eu não saio daqui. Compadre, sai daí, compadre. A minha sustento, eu não saio. O compadre bateu o chave do caminhão e foi embora. A água começou a descer. A água começou a subir nas ruas. Então chegou um homem de Caíque
de um barquinho, de uma canoa. Chegou lá, ô compadre, ô amigo, a água já está aqui na rua. Aproveita que eu estou com o barco aí, vamos embora. Pula para cima do barco, vamos embora. Não sai daqui não. Minha casa está aqui, minhas coisas estão aqui, vou ficar aqui. Compadre, eu ganhava sobre tudo isso aí, vamos embora. Não. Fazendeiro novo ficou ali. A água vemos, diz a história, que deu mais de 1 metro de água, então veio uma lancha, veio um barco maior, procurando pessoas. Estava ele agarrado num galho de água. Sobe! Vem embora, sobe na lancha, sobe na lancha, vem embora, sobe no barco. Isso tudo vai subir, isso tudo que vai aparecer. Não, senhora, mora aqui, eu vou sair aqui. Não vou deixar isso aqui. Isso aqui é meu, eu comprei, eu vou ficar aqui. Amigo, a água está descendo. A represa estourou. Não, vou ficar aqui. Vamos embora. A água veio, encheu tudo. O camarada morreu. Quando ele chega no céu, o anjo atende ele. Ele bravo, beiçudo. O que eu estou fazendo aqui? O anjo, quem sabe, não sabe. Tu morreu. Tu está aqui para se apresentar diante de Deus para estar contando com ele. Não, eu sei que eu morri. Eu sei que eu morri. Mas por quê? Como? Que jeito? Quero saber que jeito. Ué, você morreu da enchente. Foi lá, encheu tudo, acabou tudo lá. Sim, mas eu sou trabalhador, eu sou bom, eu sou um homem novo. Sim. Quero ir diante de Deus saber isso. Hoje não vai. Oh Deus, por que o Senhor me permitiu morrer tão novo? Deus vai dizer para ele, rapaz, eu não permiti. Tu quis assim. Não, mas eu não tive escolha. A água veio. Não, tu teve escolha. Teu compadre tentou tirar do caminho. Eu mandei antes, compadre, eu mandei gente avisando para evacuar. Depois teu compadre tentou caminhando. Depois foi um servo meu de lanchinha lá que tirou de lá. Depois eu não estava satisfeito que tu ia morrer tão novo. Eu não queria isso. Eu mandei outro de lancha lá para te arrecadar de lá. E tu ignorou todas as oportunidades. Eu sei que isso é só uma historinha, mas nós temos que entender que isso muitas vezes é nós. Nós temos oportunidade de Deus para mudar a nossa vida e nos apegamos tanto em coisas e que perdemos as oportunidades que Deus tem para nós. Quando deixamos de vir no culto, nós não estamos sabendo que culto Deus vai nos abençoar. Mas simplesmente porque nós vamos ver fulano, porque nós vamos dar uma trabalhadinha aqui, porque eu vou ganhar mais um 10, 20, 100 ali, nós somos imprudentes e não viemos no culto. Temos campanhas. Deus, Ele dá a oportunidade da campanha para nós vencer. Campanha para vencer, sim ou não? Sim. Mas nós falhamos as campanhas. Nós quebramos as campanhas. Nós viemos campanha de 7 quarta, de 7 quinta, nós viemos 2, 3 vezes. De 7 então, perdemos as oportunidades. Deus, Ele manda as oportunidades para nós perdemos muitas vezes. Às vezes existe uma maldição sobre uma família que vem passando de geração para geração e nós perdemos o culto de jejum. O jejum que é para quebrar a maldição. Nós desperdiçamos o culto de jejum, que era para botar tudo em ordem. Nós perdemos o culto de jejum, porque Deus já mandou para a igreja para quebrar a maldição e nós desperdiçamos. Ah Deus, por que Deus comigo assim? Por quê? Porque tu pega as oportunidades. As oportunidades e a sorte pertencem para todos. Não é só para um, para dois, para três, não, é para todos. Para todos. A sorte e a oportunidade pertencem para todos. Temos tudo de Santa Ceia, mas às vezes damos uma desculpa e não viemos. Santa Ceia é para nós firmar nossa aliança com Deus, para nós ser mais íntimo de Deus, ter a garantia para a salvação. Nós perdemos a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor, porque nos apegamos em alguma coisa da terra, porque nós não aproveitamos as oportunidades que Deus está nos dando hoje. Agora, igreja, depois da manhã, faltam 2 dias para o final do ano. 2 dias. Eu estou louco que vive esse ano.
Você não tem noção. Eu estou louco que vá 2024, que venha 2025. Pastor, mas você já sabe como é que vai ser o 2025? Eu não sei, meu irmão, mas eu sei que eu vou estar com Deus. Aleluia. Nós vamos estar com Deus em nome de Jesus. Mas eu sei que se fecha um ciclo, eu sei que se fecha um ciclo velho. E se abre um novo ciclo, um novo tempo, uma nova época. Aleluia. Se abre um 2025. Nós temos o culto da virada. O que você vai fazer no culto da virada? Não, eu já convidei. Há uns amigos lá para casa. Não, pastor, eu já convidei. Vamos fazer um. Irmãos, quando nós viramos o ano na presença do Senhor, quando nós temos a primícia da nossa vida para Deus, Deus se encarrega de cuidar de toda a nossa vida. Quando nós não falamos com a boca, mas mostramos com a atitude. Eu digo assim, o Pedro, Antônio lá para casa. Pedro, Antônio, querem comigo na igreja? Se você não quiser, você pode ficar aí fazendo a cara. Não tem problema. Mas a minha primícia dos meus dias de vida, eu vou dar para Deus. 2025 eu não vou passar com minha esposa, eu não vou passar com meus filhos, eu vou passar com Deus. E se eles quiserem passar junto comigo com Deus, melhor ainda. Perfeito, melhor ainda. Tudo é como é que eu vou entrar esse novo ano. Às vezes nos queixamos que não deu certo, mas será que nós estamos aproveitando as oportunidades, irmãos? Ou nós estamos nos apegando em coisas dessa terra? Somos passageiros. Nós estamos vivendo um tempo tão terrível. É morte em cima de morte. Eu tenho pregado aqui direto, final do dia não chega. O diabo tem pressa de levar pessoas para o inferno. Avião já caiu um monte, uns não chegaram nem a decolar. Explodiu na terra. Pessoas descendo no inferno, mas não é porque não tiveram oportunidade. Eles ouviram ninguém, Deus não é injusto, irmãos. Ninguém vai ser mandado para o inferno sem ter ouvido de Jesus aqui na terra. Ninguém. Não, eu não tive a oportunidade de ouvir, eu não tive a oportunidade de me entregar. Mentira. Deus não é injusto. Deus não é injusto. O problema é que muitas vezes nós deixamos as oportunidades embora. Porque temos envolvido com outras coisas. Ou porque paramos diante de alguém que disse para nós parar. Nós temos a oportunidade desse ano colocar, eu já comecei a escrever lá no meio, colocar os nossos sonhos, os nossos projetos da presença de Deus e acima de tudo, porque tudo que Deus me der aqui na terra, amém, eu recebo, glória a Deus. Mas acima de tudo, virar o ano e dar as primícias da vida para o Senhor. Glória a Deus, amém. A luta, ela não escolhe dia, ela não escolhe data para vir até a nossa vida. Tudo é isso. Mas lá no meio do ano, se vir uma luta contra mim, eu posso dobrar os meus joelhos em lágrimas e dizer: Deus, cuida de mim, porque os primeiros minutos do ano eu dei para ti. É verdade. O Senhor não viu eu na beira dos amigos, comendo carne, bebendo, festejando, rindo, dançando, não. Eu estava na tua presença, então tenha de misericórdia de mim e me salva. E Deus não é injusto, cara. Aleluia. Deus não é injusto. Deus, Ele nos ouve. Oportunidade, o Senhor nos dá. Basta nós pegarmos as oportunidades. Basta nós abraçarmos as oportunidades para mudar de vida, para mudar de situação. Tem coisas na nossa vida, por mais que nós sejamos inteligentes, nós precisamos de Deus. Salmos 16:5 vai dizer que Deus, Ele sustenta a nossa sorte. Quem que teve uma sorte sustentada em 2025? Então, Salmos 16:5. Então, para nós ter essa sorte sustentada em Deus, nós temos que buscar quem? Quem? Jesus. Buscar Jesus, temos que buscar Deus. Tu sustentas a minha sorte. Livro
de Colossenses 4, 5. Bota na RA para mim, por favor. Colossenses RA. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades que Deus dá para a nossa vida. Sermos oportunistas. Aqui quem é que é a palavra que eu falei? Tem dois sentidos a palavra oportunista. E eu fui procurar no dicionário, eu fui aprender para poder ensinar. Porque se tem uma coisa que uma pessoa quando assume a palavra de Deus, ela tem que estudar para pregar a verdade, amém? Porque a palavra oportunista ela é taxada como uma palavra feia, sim ou não? Sim. Mas a palavra oportunista, ela tem dois adjetivos. A palavra oportunista, primeira dela, é que, ou aquele que é partidário do oportunismo, aproveitando as ocasiões, os bons momentos para a realização de algo. Segundo adjetivo, que, ou aquele que busca proveito pessoal, aproveitando-se dos outros, sacrificando princípios e normas. Dois adjetivos, um bom e um ruim. A pessoa que é oportunista, mas ela fica analisando as coisas para poder se dar bem, não para passar ninguém para trás. Esse é o segundo oportunista. Tem um oportunista que fica analisando as coisas para poder se dar bem, para poder trabalhar, para poder vencer, para poder crescer, para poder conquistar. E tem um outro tipo de oportunismo, que é aquele que passa o bem quem tiver que passar, que enrola quem tiver. É o falcatrua. Nós temos que ser aquele oportunista, que nós venhamos a estar oportuno nos momentos de vencer, sem passar por cima de ninguém. Ser oportuno no momento em que Deus nos dá a oportunidade de receber uma bênção e lá receber aquela bênção. 2025, eu quero ser oportunista, aleluia, das coisas boas. Sem passar ninguém para trás, sem precisar falsificar documento, sem precisar enrolar ninguém. Isso é um oportunista safado. Isso Deus não gosta. Deus não se agrada. Mas Deus ele se agrada de uma pessoa que ele é um oportunista. O apóstolo Paulo ele chegou a dizer: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando as oportunidades. Então existem oportunidades boas para nós. Existe uma oportunidade de você fazer um jantar à luz de vela com a tua esposa e com o teu marido. Pastor, nós já faz 20 anos que somos casados. E daí? São eternos namorados. No momento que você... Oh, glória! Só o irmão Vanderlei recebeu a palavra. É verdade, amém. Somos eternos namorados. Eu tenho a minha namorada há 23 anos. Oportunidade. 27. Glória a Deus. Nós temos oportunidade de coisas boas. Nós temos que ser oportunistas para as coisas boas. Nós temos que ser oportunistas para vencer na vida. E agora, depois da manhã, terça-feira, nós temos o culto da virada, onde nós temos a oportunidade de receber de Deus as bênçãos, de passar o nosso ano na presença do Senhor, dar a primícia das nossas vidas para Deus. Para quê, pastor, isso? Para que Deus ele venha cuidar do ano todo de nós. Amém. Para que os nossos projetos, nossos planos estejam nas mãos de Deus. A Bíblia diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão Certo. Então, eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes pedimos oportunidades para Deus, mas não aproveitamos as oportunidades. Nós não aproveitamos. Nos apegamos às vezes em coisas dessa terra.
nos apegamos. Sabe, irmãos, depois que eu conheci Jesus, eu tive uma sede muito grande de servir Ele. Eu tive uma sede muito grande de servir a Ele. E foi me dada a oportunidade de pregar. Eu quero dizer para você que o medo era maior que a vontade. Eu tremia, eu batia os joelhos. Porque eu sei a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, irmãos. Eu estou tratando com almas, eu estou tratando com vidas. Quem sabe você não, quem sabe você sim. Mas tem pessoas que entram aqui dentro com vontade de tirar a própria vida. E eu sou pregador das boas novas de Jesus Cristo. Então existe uma responsabilidade. Eu cresci numa igreja onde pregava a palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Eu tive que ter todo cuidado para pregar a palavra de Deus. Mas a oportunidade, mesmo com todo aquele medo, eu não deixei passar a minha oportunidade. Ele disse para mim: tu vai pregar na sexta-feira. Eu disse: sim, senhor. O senhor pregou alguma vez na vida? Eu disse: não, senhor, nunca preguei. Eu aceitou com tanta facilidade, mas ele não sabia que eu já havia pedido essa oportunidade. Temer eu temi, medo eu tive, mas houve uma oportunidade. Aproveite as oportunidades boas que Deus te dá. Eu quero orar por você nesse momento, para que você tenha muitas oportunidades. Diz um dito que o cavalo encilhado não passa 2 vezes no mesmo lugar. Quando ele passa, pula para cima e ele vai embora. Quem conhece esse dito? Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus é bom e misericordioso. Glória a Deus. Se por um acaso esse cavalo já passou no 2024, se nós formos humildes para pedir para Deus fazer ele passar, 2025 ele vai passar de novo em nome de Jesus.